Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal. O tema de hoje é o que eu mais gosto de falar, que é sobre educação socioemocional nas escolas. Mais do que aprender conteúdos programáticos, acadêmicos, propedêuticos, a escola também é um espaço onde construímos valores, fortalecemos vínculos e aprendemos a lidar com sentimentos e emoções. Vamos refletir nessa aula como a educação socioemocional pode transformar a convivência escolar e contribuir para o crescimento integral dos alunos. Na minha opinião, devíamos parar tudo nas escolas para investir nas questões socioemocionais. Então, abra sua mente, seu coração, porque vamos aprender juntos sobre esse tema tão importante. Vamos lá? Eu queria agradecer a todo mundo que tem me acompanhado. Esse Setembro Amarelo é um mês muito importante, né, para as questões socioemocionais. A preocupação com o outro, a valorização da vida. É isso que eu gostaria de falar agora esse mês. Nós teremos 2 lives muito interessantes, né? Uma semana que vem, dia 9, com a Gislene Trigo, falando sobre altas habilidades e superdotação, e dia 18 de setembro com a Irene Reis falando sobre saúde na gestão escolar. Então fique aqui comigo hoje nessa aula e também todo mês que nós estaremos muito preocupados com o Setembro Amarelo da valorização da vida. Nós temos dentro das escolas situações de conflito, de indisciplina e, infelizmente, de violência. Por que eu digo isso? Porque a escola seria um lugar para acontecer indisciplina, conflitos, discussões, mas não violência. Mas hoje, infelizmente, a escola tem sido esse local. E eu, quando vi essa frase, eu fiquei pensando que ela nos traz uma grande reflexão. Então, no que você se transforma quando alguém diz a você o que você não quer ouvir? Porque eu vejo muita gente falar assim: ah, eu sou ótima, eu sou uma pessoa muito fácil de lidar. Mas não me contrarie, não me tire do sério. Então, não tem valor nisso, porque é muito raro alguém que você não provoque, não tire do sério, que vai reagir negativamente quando você diz sim, só se a pessoa tem algum transtorno. Então, é uma grande reflexão, né? Essa imagem aí da Branca de Neve, quando a madrasta pergunta ao espelho quem é a mais bela, e aí a partir daquele momento ele diz que não mais é ela, e aí o reino todo vem abaixo. Ela tudo se transforma. Então, a aula de hoje é bem isso. No que você se transforma quando alguém diz o que você não quer ouvir? Nós vivemos um momento de profundas e aceleradas mudanças na sociedade. Coisas que demoraram anos para acontecer, hoje acontecem muito rapidamente. A evolução, às vezes anual, é muito profunda e a sociedade parece, por isso que o tema de hoje, não estar preparada para lidar com essas mudanças. Então a gente pode dizer que a gente está vivendo uma crise. Por quê? Como eu provo isso? Porque o modelo antigo que a gente tinha não cabe mais e nós não temos um modelo novo. Então, se o modelo antigo não cabe mais e um modelo novo ainda não está pronto, nós chamamos esse período de crise e alguns estudiosos chamam de experiência de intervalo. Quando o novo ainda não está posto e nós não temos ainda uma explicação para tudo que está acontecendo. E aí, grande parte dos pais que têm os seus filhos nas escolas confundem, né, o papel deles de educador com o autoritarismo, daquele que não pode nada, que é uma família quartel, e outros que permite tudo, que é a família hotel. Então, o que a escola tem a ver com isso? Tudo. No passado, a gente não se envolvia nas questões educacionais, a gente só ensinava nas escolas. E hoje, eu vejo muitos professores, diretores falando: não, nós não temos nada a ver com educação. Educação é em casa. E não, nesse modelo novo, neste momento de crise, a escola tem tudo a ver com a crise familiar. Então, família quartel, família hotel,
ela está esbarrando dentro da escola. Porque se os problemas não aparecessem para a escola resolver, nós não tínhamos nada a ver com isso. Mas como a família e a escola estão entrelaçadas, nós temos tudo a ver com isso. E aí eu vou usar a frase da Irene Reis, que vai estar aqui comigo dia 18 de setembro, para falar, né, sobre saúde mental na gestão escolar. Ela tem essa frase que para mim é um lema. Há 3 anos que eu li essa frase e eu levo ela em todas as minhas palestras. Vamos tentar viver nossa vida de educadores mais como um sonho que um fardo. Que consigamos acordar pela manhã e ver o dia como uma possibilidade e não um desafio. Por quê? Porque se a gente percebe que a escola agora é um local em que ela tem responsabilidade sobre as questões de educação, que muitas vezes os pais não praticam, então a gente pensa que é um fardo, que é um desafio. Mas a gente deveria viver mais como um sonho. E não só como um desafio, mas como uma possibilidade. Então essa frase ela é muito complexa, né? Para a gente entender como a gente deve viver como educadores o momento que estamos vivendo. E o mundo moderno, ele vai exigir da gente uma consciência plena das nossas emoções. Então não adianta achar que a gente vai conseguir separar, né, o racional do emocional. Por quê? Porque hoje tudo está dentro das escolas. Então não dá mais para interpretar a realidade do século XXI como se a gente estivesse no século XX. Fiz um podcast em fevereiro e eu disse isso, né? Que muitas vezes os professores eles reagem como se a realidade não fosse do século XXI. Muitas vezes formado numa escola do século XX, mas com uma mentalidade do século XIX, numa escola de XXI. Aí a coisa não vai acontecer mesmo, né? E aí, como eu comecei nessa história, os conflitos eles fazem parte de uma sociedade democrática. Então, o que é a democracia? Ele é o melhor sistema que existe, na minha opinião, mas é o mais difícil de viver. Por quê? Porque eu preciso respeitar o outro apesar de discordar. Então vai ter conflitos. Por quê? Porque eu só posso dizer a minha opinião, ter a minha opinião, e o outro tem direito de discordar, ocorrerão os conflitos. Então, não existe nenhuma organização que existem pessoas, né, sociais sem conflito. E as escolas não vão ser uma exceção a essa regra. Então, se a escola tem pessoas, teremos conflitos. E é na escola que a gente vai ter os alunos com comportamentos não esperados. Porque assim, o que você pensa de escola? Um lugar organizado, que tem regras, que todo mundo segue as regras, que tem o professor, o diretor, todo mundo que manda. Mas quando chega um aluno que tem um comportamento não esperado, por quê? Porque a escola é um ambiente estressor por natureza. Como assim? Sim, porque em casa ele é um, é dois, a mãe e o pai sempre lá dando atenção. E na escola ele vai ter que dividir um espaço com muitas crianças. E aí, às vezes, é a primeira vez que ele vai ouvir falar em regra, em limite. E ele não vai saber como lidar com aquele não. Então, ouvir um não que ele nunca ouviu, até a pedagogia positiva coloca muito para os pais não falarem não, né? Ficar trazendo outras coisas para os filhos. Então, às vezes, o primeiro lugar que ele ouve não é na escola. E aí vai ser realmente um comportamento que a gente não espera. De conflito, de indisciplina e, como eu disse, que em muitos casos, violência. Então, o que acontece ali na escola, que é um ambiente estressor, com esse aluno? O controle inibitório, ele ainda não está desenvolvido, né? Quem estudar um pouco de neurociência, neurodesenvolvimento, que eu indico muito para quem é professor hoje, quando eu peguei os primeiros estudos, a partir do ano 2000, eu não entendia muito bem por que isso tinha a ver com a escola. E aí eu comecei a perceber, né, que essa crise, que esse modelo que já vem entrando em crise já faz algum tempo, a gente não entendia muito bem como é que essa criança vai desenvolver essa questão do controle inibitório. Então, ceder e negociar era algo que ele aprendia em casa. E agora, com essa crise dos pais, que muitas vezes faz uma família de hotel, que não dá regras e limites, na escola é que ele vai se desorganizar e reorganizar na tentativa de estabelecer relações sociais. Então, quando ele vai ter que seguir uma regra, ele vai estar se autorregulando. Então, é muito importante, quando eu estudo a neurociência, eu percebo que
os alunos têm comportamentos esperados para aquele momento. Então, se eu dou aula para crianças pequenas, de creche, berçário, eu sei qual é o comportamento esperado daquela criança. Se eu estou dando aula para um adolescente, qual é o comportamento esperado? Então, por isso que eu preciso entender um pouco da neurociência. E essa divergência de opinião, ela deve ser encarada como uma oportunidade da gente refletir do porquê das atitudes das crianças. Então, situação de conflito, a gente pode tomar decisões muito assertivas. Então, não é uma coisa ruim como a gente imagina. É um momento que a gente pode encarar como uma oportunidade de refletir sobre a nossa realidade. E aí, quando a gente coloca nessa situação de conflito o diálogo, a gente consegue solucionar o conflito. Agora, quando o diálogo não tem sucesso, a gente vai ter as situações de indisciplina e violência. Então, o conflito ele vai existir em qualquer sociedade, mas ele vai poder ser resolvido com o diálogo. Quando não acontece o diálogo, ocorrem as situações de indisciplina e de violência. E a indisciplina a gente tem como algo muito corriqueiro na escola, que é ligado às normas de convivência escolar. Então, o aluno infringe, né, a indisciplina, ele vai ter lá alguma penalidade, alguma sanção. Já a violência está muito mais ligado ao ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 100, quando a criança ele pratica um ato infracional. Eu coloquei crime, mas vocês sabem que menor de 18 não pratica crime, ele pratica um ato infracional, para usar o vocabulário correto. E se ele pratica na escola, essa questão de violência tem que ser levada muitas vezes para fora da escola, lavrando boletim de ocorrência, convocando famílias. Então, o que é corriqueiro para a escola? Situações de conflito e indisciplina que a gente estabelece o diálogo. E aí, se ele não cumpre a norma, ele infringe, vai levar lá uma advertência, uma suspensão. Já caso de violência, não está só dentro do âmbito da escola, porque pode ser encarada como um crime, como racismo, bullying. E aí ele vai ter que responder também na medida da lei, até com um processo, né, na delegacia. A disciplina, ela é uma questão assim interessante quando os professores falam assim: olha, você precisa disso para o futuro. Isso muitas vezes não cabe para o aluno. A gente tem que educar para o hoje. Então, assim, é o imediatismo. Então, se o aluno faz algo que não é correto, tem que mostrar para ele que aquilo que ele está infringindo prejudica o outro, atrapalha o outro e não para o futuro, né? Então, viver o momento do hoje na escola. Então, limite, rotina é muito importante. A gente percebe que às vezes a família não estabelece rotina para os seus filhos e aí por isso que atrapalha muito a escola, porque a escola é um local que tem muita rotina. E eu vejo alguns estudiosos refletindo muitas vezes sobre uma anomia, que é quando não tem regra nenhuma, que é muito próximo do anarquismo, uma heteronomia, que é o excesso de regras, que também não é o ideal. O que seria o ideal? A pedagogia da autonomia, que já falava Paulo Freire, né? Então, assim, o aluno ele reflete sobre as regras, sobre os limites, e ele pratica porque ele entende que ele tem que respeitar o outro, o espaço dele, o direito dele termina onde começa o outro, né? O do outro. Então, assim, é muito interessante educar para a autonomia, mas não é de um dia para o outro. Então, os pais, a família, a escola, ela vai levando o aluno ao longo das regras e dos limites para que ele vá para a autonomia. Tem alguns certos tipos de aluno que se você usa o poder muito forte, Foucault já dizia, né? O poder em disciplina. Então você às vezes tem que fazer alguns contratos pedagógicos, investir em medidas muito mais socioeducativas, mostrando que você está preocupado com aquela criança, com aquele adolescente, na questão do cuidado, do respeito, da proteção. Então, assim, às vezes o aluno, quando ele realmente percebe que você está preocupado com ele vai aceitar a sua regra, o seu limite. Agora, se ele não tem um vínculo, ele não vai respeitar. O Júlio Gropachino, no livro que chama Indisciplina, ele, na verdade, ele organiza esse livro com vários autores que fala muito sobre essa questão dos contratos pedagógicos, que vale investir a leitura para quem é professor. E claro que não existe uma fórmula mágica, que as pessoas estariam ricas se tivesse uma
Fórmula Mágica para a Indisciplina, mas esse livro ele vai buscar várias formas do que já deu certo, a visão de alguns autores sobre indisciplina, e você pode levar para a sala de aula para melhorar a sua prática. Já a violência, realmente é muito triste ter que tocar nesse assunto e falar que na escola ocorre violência. Só que a mídia está aí mostrando pra gente. Então, desde 2001, a gente já teve 42 ataques ocorridos. Os relatórios que a gente tem da Unesco, né, relatórios de pesquisa, de institutos de pesquisa, a Unicamp, Catel Mavinha, pesquisa muito sobre a questão de violência escolar. Ele aponta que nós tivemos 10 ataques em 2022, 12 em 23 e 5 em 24. E esse ano ainda não temos dados, mas se vocês verem os jornais, você vai perceber que a gente já teve vários ataques. Normalmente, o que os agressores usam? Armas de fogo e faca, né? E infelizmente várias levaram crianças e profissionais da educação à morte, né? E a pesquisa, quais eram os fatores que levaram à violência escolar, sendo que a maioria eram escolas estaduais, tá? Disseminação em redes sociais, então todos eles tinham alguma ligação em redes sociais, sendo que eu já falei numa live aqui que eu fiz, né? Como acompanhar seus filhos na escola, que menor de 14 não deve usar a internet e menor de 16 não ter rede social. E a gente percebe que isso não é comum, a maioria tem já rede social, faz uso da internet discriminada, e é uma pena, né? Porque é um fator grande de ataque. Ecossistema de fomento à violência, então a gente percebe que os grandes programas de audiência têm o uso de vídeos, imagens de violência, dá muito ibope na internet os vídeos de violência. Uma coisa que não deveria ter, mas acontece na escola, é às vezes ter uma perseguição, uma exposição na escola, professores ou profissionais de educação, os próprios alunos perseguindo crianças e adolescentes nas escolas. E aí ele volta, vem para a escola com uma revolta. Alguns dos que assassinaram, né, falaram isso, que a escola era um ambiente hostil, que não acolhia. Então, o grande fator para acabar com os ataques é a questão do clima e convivência escolar. Então, investir num clima saudável, de uma convivência harmoniosa, em que o outro é ouvido. Eu tenho uma escola que ela fez um projetinho que eu achei muito legal, que o líder da sala via qual era o aluno que estava menos acolhido, mais solitário, e o que fizeram? Levaram ele para um lanchinho comunitário. Então, o líder de sala teve esse olhar de levar para um lanchinho essa criança que não conversa. E eu como as diretoras sabem que eu gosto desse tema, me convidou no dia para ir até a escola. E eu, infelizmente, realmente via que a criança que estava ali, que foi convidada, porque não se relaciona bem, que é a criança mais calada, mais fechada, nem ali no lanchinho muitas vezes ela conseguia se soltar. Mas é um investimento realmente para que isso vá mudando aos poucos, não é de um dia para o outro. Então, o vínculo, o investimento vai a partir do momento que ele te conhece, né, e te ampara. E assim, todos os autores, né, dos ataques, eles tinham essa percepção negativa da escola. Então, ele falava que a escola era um ambiente de sofrimento. A vivência para ele na escola era ruim. E assim, o que é interessante, morreram pessoas até que nem tinham a ver com a vida dessa pessoa, mas a escola era um símbolo ruim. Então, não importava que ele matasse, nem que não o conhecesse, mas era uma vivência de sofrimento, né? Então, assim, é muito importante que a gente promova ações efetivas. Não é um projetinho no papel bonito, é uma coisa efetiva mesmo, de cuidado, de acolhimento, de valor democrático. O que é o valor democrático? O outro tem uma religião diferente, pensa diferente, é uma cultura diferente, mas eu respeito, eu acolho o diferente. Então, a escola hoje não é só uma comunidade de aprendizagem, ela é muito mais ampla, é uma comunidade social de aprendizagem. É isso que a gente espera da escola. Os alunos vão para a escola para se encontrar e não tem mais como negar isso.
Então a gente precisa entender essa relação que a escola hoje, qual é o papel da escola dentro da sociedade. Por isso que eu falei no começo da live, desculpa, da aula, que a gente precisa parar tudo. Porque se a gente realmente perceber que essa criança tem questões socioemocionais, não adianta, porque é como uma dor de dente. Se você está com dor de dente, você não consegue fazer mais nada. Então, não tratar da questão socioemocional é fingir que você está ensinando e o aluno está aprendendo. Então, a gente precisa ampliar os nossos olhares para as questões socioemocional. E aí vem a questão da educação integral, que é a ideal para hoje, para o século XXI. Então, hoje, nesse momento de crise de modelo, qual é a educação que a gente quer? Que pode trazer, resgatar, né, ampliar esse olhar para as questões socioemocionais. É a educação integral, porque ela não vai só avaliar a questão intelectual, ela vai propor também a questão social, emocional, cultural e a física. Então, a missão da escola aumentou muito mais. Esse professor ele precisa ampliar o seu olhar. E aí o Marshall Rosenberg, ele tem um livro, né, de comunicação não violenta, que é um dos mais vendidos, e ele fala que todo ato violento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, quem pratica o bullying, quem pratica a violência, também precisa de acolhimento, porque é a escola. Então, se ele está na escola, é o lugar de errar para aprender. Então, quem faz um ato violento precisa de acolhimento também, não só quem sofreu o ato violento. Então, o bullying ele é um problema tanto para quem sofre como também para quem faz. E não adianta falar, minha escola não tem bullying. Toda escola tem bullying. Por quê? Porque quem pratica o bullying são os alunos. Então, cabe a nós combatermos, porque quando a gente nega, a gente não enxerga o problema. Então, eu reconheço o problema, eu tenho bullying na minha escola, ok, então eu vou combater. Então, os casos de bullying hoje devem ser tratados colocando a criança no lugar do outro. Então, quando você coloca o outro que apanha e diz, olha, se você estivesse apanhando, sendo humilhado, xingado, o que você ia sentir? Então, como eles estão numa fase de aprendizagem, que a gente não acredita que a criança pode se desenvolver e ser um ser do bem, então a gente gosta muito dessa prática de colocar ele no lugar do outro. Então, assim, utilizar a comunicação não violenta, ouvindo, respeitando, acolhendo, então, somando, jamais excluir e agredir. Então, assim, é óbvio que existe, né, indicação do Conselho Estadual de Educação 175 de 2019, lá no item 1.5, que fala que você pode fazer uma transferência por medida de cautela, claro, seguindo todos os incisos que tem lá, né? Mas a ideia é que a escola possa incluir, jamais excluir, acolher, porque quando você exclui aquela criança, aquele adolescente, ele vai estar na sociedade. Então, por exemplo, eu quero expulsar um aluno. A escola não conseguiu acolher, não conseguiu ouvir e respeitar aquela criança, ele vai estar na esquina para te roubar e te matar. Então, instituir programa de combate ao bullying hoje é lei. No primeiro momento, o bullying era só um programa de combate, hoje ele já é um crime que precisa ser combatido pelas escolas. E algumas escolas já estão sendo penalizadas quando não tomam medidas mais rígidas, né, contra o bullying. Então, como eu disse, toda escola tem bullying, cabe a vocês combaterem. Como combate? Chamando os envolvidos, dando medidas, se for realmente uma questão de violência, socioeducativas, muitas vezes fazendo até boletim de ocorrência para proteger as vítimas. Mas o ideal era que todos fossem acolhidos, né? Que até aquele que pratica a comunicação violenta pudesse ser ouvido e respeitado e, num momento, ele aprender. Usar aquela experiência para aprender. E como que a gente consegue, então, colocar os professores e as questões socioemocionais? Então, é preciso educar os educadores. O Edgar Morin, grande, né, filósofo, educador, né, que já tem mais que 100 anos, ele fala pela primeira vez, porque ele tem esse pensamento globalizado, essa educação mais complexa, de que o professor não está preparado para lidar com as questões socioemocionais. Então, eu gosto quando eu vou às escolas, que eu vejo o aluno, principalmente da educação infantil, que não se expressa muito bem, pegando essas plaquinhas de como você está hoje. E tudo bem não estar bem. Então, se ele pega a plaquinha de que não está bem, então o que o professor vai falar?
vamos lidar com essa situação, né? Então eu gosto muito dessa frase, eu uso muito já há uns 3 anos nas minhas palestras, porque é preciso educar os educadores. Então, os professores dos componentes curriculares, dos conteúdos propedêuticos, será que eles vão conseguir essas abordagens socioemocionais? Como nós vamos saber? Hoje só pode ser professor quem gosta de gente. Então, quem gosta de pessoas, que tem paciência, que gosta de investir no diálogo, esse é o professor que deve existir dentro de sala de aula. O professor que só quer falar da sua matéria, da sua disciplina, ele está fora desse momento tão complexo do século XXI. Né? Então, tem alguns professores aí que estão se aposentando e que tem muita dificuldade, mas quem está chegando, saiba, para você ser um bom professor, um professor para o século XXI, você tem que saber como abordar as questões socioemocionais e gostar principalmente de gente. Então, assim, há pouco tempo atrás, a emoção era considerada uma coisa inferior. Então, assim, não vem com esse papinho inferior aí de emoções, aqui o negócio é cognitivo, é superior. Então, assim, hoje não. Hoje as funções não cognitivas, né, que eram chamadas inferiores, elas estão de igual para igual com as cognitivas, que eram chamadas superiores. Então, emoção e razão estão juntos dentro da escola. E hoje a missão do professor, como eu já disse no início da nossa aula, ela é muito maior, porque o professor é um profissional da educação, ele não só está na escola para ensinar. Então, hoje, junto com a família, é uma educação para construir uma escola para todos e por todos, como é o lema do meu canal. Então, o professor hoje ele é um profissional da aprendizagem. Então, ele precisa refletir sobre sua prática e ele precisa ver nas entrelinhas e procurar as possibilidades nas dificuldades. Então, assim, ele olha ali, um aluno deu um sinal de ideação suicida, ele já passa para a coordenadora, não é ele que vai resolver, mas ele passa a situação. Então, ele vê um aluno que sempre está bem, mais tristinho, ou não aquele que é mais tristinho, mais fechado, mas está muito exaltado. É um aluno que está de capuz. Não peçam para os alunos tirarem os capuz, as blusas de gorro, porque aquilo é uma proteção, é como se fosse uma couraça. Na verdade, você precisa investir dentro para ele mesmo querer tirar aquele capuz, aquele gorro. Então, assim, não adianta pedir para ele tirar, porque ele não está confortável com ele mesmo. Ele sente que aquele espaço, ele precisa de uma proteção, é como se fosse uma armadura. Então, os alunos que usam esse tipo de roupa, você precisa investir no interior para depois ele estar à vontade de não usar aquele capuz. O professor que é emocionalmente competente tem autoconhecimento socioemocional. E o que é pior? Que hoje a OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, fala que a profissão de professor, profissional docente, é o que mais tem estresse. Então, na live que eu vou ter com a Irene Reis, dia 18, ela tem feito, né, todas as pesquisas dela para o doutorado na questão da saúde mental dos profissionais da educação. Então, o professor também precisa investir em lazer, em autoconhecimento, porque como alguém que não está bem, pode cuidar do outro. É aquela analogia das máscaras de oxigênio, se vocês conhecem, de que quando o avião entra em turbulência, caem as máscaras. E sempre a palavra é: coloque primeiro em você para poder colocar no outro. Então, como eu vou cuidar do meu aluno bem, lidar com o ser humano, estar bem para lidar com as questões socioemocionais se eu não estou bem? Então, primeiro a máscara em mim, para depois colocar no outro. Então, o ser humano que é emocionalmente competente, ele tem autoconhecimento das suas questões emocionais. Por isso que as pessoas indicam terapias, né? Os psiquiatras, porque a gente precisa se conhecer. E essa é a imagem que para mim é o grande símbolo hoje da educação. Então, hoje a educação deve ajustar o grande paradigma que foi a entrada das competências socioemocionais, que está aí no currículo, está na BNCC desde 2020, obrigatório. Então, todas as propostas pedagógicas, os planos de curso devem privilegiar o que era questão inferior hoje, é uma questão de igual para igual. Então, essa imagem do cérebro e o coração juntos, interligados. E aí, saindo, né, da questão dos conflitos, da indisciplina, da violência, e falando do profissional da educação que precisa ser emocionalmente competente, nós temos uma questão muito
trágica, né, da saúde mental e emocional nas escolas. Por quê? Porque a gente vive uma pandemia paralela dentro da escola. Então, assim, nunca tantas crianças e adolescentes estiveram sofrendo. Todo mundo está sofrendo, ou muito ou pouco, questões socioemocionais. Só que dentro das escolas nós temos percebido muitos problemas. Então, de 1 em cada 8 alunos tem questões de saúde mental. Então, assim, é muito comum crianças cada vez menores, com 6, 7 anos, muitas vezes com depressão, com ansiedade. Então, não tem como a gente não pensar em atos de saúde mental e emocional dentro das escolas, porque a gente está vivendo essa pandemia paralela de saúde mental. E aí, eu ouvi uma vez uma pessoa falando para mim o que é ter saúde mental e eu achei muito interessante, achei muito pertinente. Então, vou trazer aqui para vocês. Claro que tem várias respostas, mas essa é a resposta que coube melhor para o que eu penso de saúde mental. Então, a primeira coisa é: saúde mental não é você não ter doença. Vai muito além, porque as pessoas podem não ter doença e não estar mentalmente sadio. Então, é um estado de bem-estar físico e mental. Todo o organismo. Então, assim, é muito comum a gente estar com uma questão de saúde emocional e mental, emagrecer, engordar. Por quê? Porque a gente joga as nossas compulsões na comida, né? Eu tenho há muitos anos essa relação ruim com a comida. Então, se eu tô bem, eu consigo emagrecer, fazer tudo bem, mas se eu não tô bem, eu engordo, porque a gente joga essa ansiedade na comida. E isso é muito comum, só que a gente dando aula, a gente precisa sim cuidar do nosso corpo físico e mental para ser um exemplo para os nossos alunos, né? E aí, essa é a resposta para o que é ter saúde mental. É o resultado do equilíbrio entre lidar com as situações de imprevisto, com situações ruins, e a capacidade de resolver esses problemas. Então, se eu consigo, porque viver sem problema, quem acha que não vai ter problema já é maluco. Né? Eu ouvi o Rossandro Klinger uma vez falando isso. Quem acha que vai ter uma vida sem problema já está fora do seu normal. Então, o que é ter saúde mental? É quando você tem um problema, tem um imprevisto, tem um estresse, mas você consegue ter capacidade e manter a tranquilidade para resolver com isso. Você não se preocupa, a palavra preocupação já diz, preocupação. E, atualmente, 25% das pessoas têm algum transtorno emocional e mental. Acho que até que está crescendo cada vez mais. Mas só a notícia boa é que dos 100%, 25% das pessoas estão sofrendo, mas só 5% é que realmente vai evoluir para um caso mais grave ou realmente vai ficar disfuncional. Então, a gente tem que realmente investir nos tratamentos. E o manejo é o nome que a gente lida com as emoções e não controle, né? O controle das emoções. Não, ninguém controla as emoções, a gente maneja as situações, tá? E como a gente vai manejar, então, esses transtornos? Através do autocuidado, que é um fator muito importante para a gente se sentir bem. Como a gente vê que alguém está se cuidando? A vaidade, ela é um grande exemplo. Não a vaidade extrema, mas alguém que se cuida, que se ama, ela tá aparentemente limpo, saudável, com a higiene em dia, né? Então a gente precisa entender que o corpo mostra, né? Então o autocuidado, você vê que às vezes a pessoa tá com depressão triste, ela para de tomar banho, né? Ela para de se cuidar. Então, quando a gente percebe alguém que tá se cuidando, não no extremo da vaidade, da obsessão, né? Mas é um cuidado só simples e básico, a gente pode entender que é um fator importante. E a gente tem o mindfulness, que é a consciência plena, que é quando a gente consegue realmente se concentrar no hoje. Então, o que a ciência diz? Que quando você consegue estar no tempo presente, você realmente tem a consciência plena. E é muito difícil, porque a gente tem uma mente muito no passado, que é a depressão, e muito no presente, no futuro, que é a ansiedade. Então, assim, tentar técnicas de meditação não é nada de religião, mas meditar é você buscar o encontro de você mesmo para viver o presente. Então, o estresse, a preocupação, ela vai apodrecendo o seu cérebro, né? O exemplo da maçã aí. E quando você tá com mindfulness, né, que é o método da atenção plena, você consegue viver o presente, o hoje, que é o que a gente tem.
né? E aí, então, quando a gente tem esses momentos de grande desafio, de estresse, de problemas, se a gente está na consciência plena, a gente consegue buscar recursos e ferramentas internas para não entrar em desespero, que é muito comum a gente catastrofizar, achar que tudo, né? Existem coisas ruins acontecem, mas na maioria das vezes que a gente catastrofiza, que a gente se preocupa, que a gente entra em desespero, não acontece nada. Então é muito importante viver essa consciência plena e saber que só o hoje nos pertence. Se todo mundo morresse velho, a gente poderia dizer, eu tenho até 80, 90 anos, né? Então vamos ficar vivendo o futuro. Não. O futuro é negado para muita gente, desde porque morrem crianças e morrem velhos. Então, a consciência plena é o melhor caminho, é a gente estar no tempo presente. E o que a escola, a partir de toda essa discussão, pode fazer? Ela pode, identificando, tendo essa ampliação desse olhar, tendo, né, esse feeling, esse sentimento de as coisas não estão bem, comunicar os casos que são identificados, né? Então, primeiro, óbvio, entrando em contato com os responsáveis, pais, mães e quem tem a guarda. Fazer reunião com atas, tem que registrar hoje no mundo. Se você não tiver o registro, é como se você não tivesse feito. Então, registrar, fazer as pessoas darem ciência com assinaturas. Se as pessoas não comparecem à escola, ter as notificações de que você entrou em contato e, se necessário, porque realmente não se conseguiu resolver ali com os responsáveis, a gente entra em contato com a rede protetiva. Até alguns anos atrás eu nem sabia o que era a rede protetiva. E olha que eu estou na educação há 33 anos. Mas é 32. Mas é algo que vocês precisam aprender. Quem está numa escola hoje precisa conhecer o que é a rede protetiva, porque quando a criança não está sendo protegida, não consegue ser protegida pela família e pela escola, a rede protetiva entra em jogo, que é quem? O Conselho Tutelar, Vara da Infância e da Juventude, Rede Médica, Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, Centro de Referência Especializada de Assistência Social, que é o CREAS, Delegacia de Polícia, Ministério Público, Defensoria Pública e entre outros. Então, assim, é necessário, não pode ficar na nossa mão. Quando você percebe que está em uma situação vulnerável, não é só culpa da escola, pelo contrário, é responsabilidade nossa notificar a rede protetiva quando sai da nossa mão. Mas precisamos de registro para que essa situação não recaia sobre nós. Então, amplie o seu olhar. E para terminar nossa aula, eu quero usar uma frase, né, já como eu disse, da BNCC socioemocional, que desde 2020 ela traz, né, que as competências socioemocionais têm que estar junta com as competências intelectuais, que é: transformar o espaço escolar não é uma opção, é uma consequência inevitável do efeito dominó em que estamos inseridos. Então não é uma opção, não é eu quero, você vai dever as questões socioemocionais, desculpa, você vai ter que transformar, é um dever, né, da consequência de tudo que a gente está vivendo, esse momento de crise que estamos vivendo. Então, amplie o seu olhar para as questões socioemocionais. É muito interessante quando a gente percebe professores, né, que não conversam, não querem saber da vida dos seus alunos, não se preocupam, né, se faltam, o que aconteceu com a família. É muito triste, porque o professor hoje ele é um profissional da educação, e a educação vai muito além só do ensino das disciplinas, né? Então, eu encerro por aqui a nossa aula. Espero que este momento tenha ajudado você a refletir, porque óbvio que isso é só um início da discussão para que você possa buscar cursos de pós-graduação, especialização nas questões socioemocionais. E aí tem ajudado você a refletir sobre como sentimentos, atitudes e relações impactam diretamente o ambiente escolar e a aprendizagem de todos. Lembrando, né, que cada gesto de empatia, de acolhimento, cada palavra de respeito, ele faz a diferença, gente, na construção de uma escola mais humana e acolhedora, que é o que mais deu na pesquisa de por que aconteceram tantos casos de violência nas escolas, porque faltava acolhimento, né? Um clima organizacional. Então, obrigada por acompanhar essa aula comigo.
Se esse conteúdo foi útil, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com mais educadores que possam se beneficiar desse assunto. Nos vemos na próxima aula e nunca se esqueçam: educar para as emoções é educar para a vida. Tchau, pessoal!